Boa noite, gente querida, tudo bem? Estamos aqui nessa quinta-feira atípica, né? Onde acabou a energia, acabou a energia não, desculpa, não tivemos sinal de internet. Mas pensaram que ficariam livres da minha cara gorda? De jeito nenhum. Estou aqui para aprender com vocês um pouquinho. Antes da prova, a última matéria antes da prova de Direito Empresarial 2, sobre sociedade anônima. Tenho aqui a honra de estar comigo, meu querido amigo Lucas Barbosa. E aí, Lucas, dá um oi pra turma aí. Tá vendo só? Aí, ó, gente, ó, vocês perderam. Só porque ele veio eu vou pagar o lanche. E aí, gente, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês. A prova, ela está muito próxima do material que a gente vai estudar e muito próxima da Lei 6.404 de 76. Então, sempre quando estiver fazendo a prova, você tem a opção de, até no máximo hoje, né? Dia 9, hoje é o último dia para você solicitar o acontecimento dessa prova online. Se não, aliás, o acontecimento dessa prova online. Caso contrário, a sua prova vai ter que ser física aqui comigo. Que não é ruim, né? Pensa, poder ter um momento aqui com a turma de descontração, um momento aí de... A gente pode até, se alguém for vir, a gente pode até organizar, não sei, depois um lanche, alguma coisa assim, né? Eu trago alguma coisa, vocês trazem de casa alguma coisa, não sei, para a gente ter nosso momento de comunhão. Então, mas a prova vai ser mais ou menos assim: 9 questões objetivas e uma questão subjetiva. Mas, professor, quem fazer online não vai ser a mesma prova de quem vai fazer presencial. Isso aí eu precisava nem eu explicar para vocês, que acho que vocês já sabiam, né? Mas, por quê? Porque o sistema escolhe, e aqui a prova física... eu vou elaborar, obviamente, uma prova diferente para os que estão em casa, né? Então, não adianta, por exemplo, às vezes você fazer uma certa comunicação com outra pessoa, porque isso não vai dar certo. Aliás, aqui também, quem vier, celulares vão ficar em cima da mesa e você vai ter acesso ao vadimécum. Pode ter acesso ao vadimécum, às vezes até o seu material, isso para mim é indiferente, mas celular é que realmente não vai poder. Ok? Alguma dúvida? Aliás, o Marcos está bem comédia hoje, né? Estou perguntando se vocês têm dúvida, mas é porque eu estou gravando o vídeo aqui. Como é que vocês vão ter dúvida? Vocês vão escutar depois, né? Então, se vocês se vocês tiverem alguma dúvida depois, reportem para mim no AVA, que eu vou responder todos com muito prazer. Ou, se você preferir, de forma bem dinâmica e rápida, me reporte por WhatsApp mesmo, ok? Então vamos lá, queridos. Na última aula, nós vimos sobre os chamados valores mobiliários. Lembra, Lucas? Nós vimos sobre as ações, vimos sobre, além das ações, existem outras espécies de valores mobiliários, por exemplo, os debêntures, os bônus de subscrição. Nós vimos também sobre os commercial papers e vimos que esses mecanismos constituem como se fosse uma garantia ou uma reserva de capital para a sociedade anônima. Por exemplo, eu vejo ali a necessidade de aumentar ali a concorrência da minha empresa e eu preciso de um aporte de capital. Então eu faço o quê? Uma espécie de empréstimo, onde eu confiro, por exemplo, ao Lucas o direito de me cobrar em determinado prazo. Isso é o que a gente chama de commercial papers. Mas nós temos também o bônus de subscrição para emitir capital para a sociedade anônima, as chamadas partes beneficiárias e por aí vai. Para a aula de hoje, para a gente encerrar a sociedade anônima, eu gostaria de estudar com vocês os órgãos da sociedade anônima.
Quando eu falo de órgãos da sociedade anônima, Lucas e você aí de casa, eu estou falando aqui de situações estruturais da sociedade anônima. Então, quanto a órgãos da sociedade anônima, eu estou falando aqui de estruturas. Então, eu posso ter aí como órgãos da sociedade anônima a Assembleia Geral, eu posso ter como órgão da sociedade anônima o Conselho Fiscal, o Conselho Administrativo, Comitê de Credores, e por aí vai, onde cada órgão desse tem uma função e tem um papel. Gostaria de começar a estudar com vocês a Assembleia Geral. Trouxe o Admecum, Lucas? Usa o celular, né? Abra aí, por favor, o artigo 142 da Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Se você observar lá, Lucas e o pessoal aí de casa, vocês vão verificar que a Assembleia Geral, ela constitui o poder supremo de uma sociedade anônima. Então ela reúne, Lucas, todos os acionistas. Então, quando eu falo aqui de Assembleia Geral, eu estou falando aqui do poder supremo da companhia. Ou da sociedade anônima. Por que ela é o poder supremo da companhia ou da sociedade anônima? Justamente porque ela reúne aqui a presença de todos os acionistas. Ela reúne a presença dos acionistas. Basicamente de todos os acionistas. E por ser um órgão supremo, Lucas, não vai ser toda a matéria que vai ser levada para a sociedade anônima. Aliás, não é toda a matéria da sociedade anônima que vai ser levada para a Assembleia Geral. Por exemplo, aquelas matérias mais simplórias, a gente vai resolver, por exemplo, num órgão menos abrangente, vamos dizer assim. Então, sempre quando eu estiver tratando aqui de competência da Assembleia Geral, eu vou estar tratando aqui de assuntos polêmicos e complexos que diz respeito a existência e a continuidade da sociedade anônima. Então, sempre quando eu estiver aqui associando a sociedade anônima, eu vou tratar aqui de assuntos complexos que podem implicar nos atos de gestão. Por exemplo, uma das competências da sociedade anônima diz respeito a votar e discutir o Estatuto Social, reformar o Estatuto Social. Então, a Assembleia Geral, ela cuida desses assuntos mais complexos. E dentro das competências, se você observar aí o 142 da Lei das SAs, nós temos aí competências para reforma estatutária, e no que consiste essa reforma estatutária? Por exemplo, eu falei para vocês que quando uma sociedade anônima é formada, essa sociedade anônima,
é elaborado um estatuto social, e esse estatuto social é votado e discutido em Assembleia Geral. Se eu tenho o estatuto social ali perfeito, acabado, em que ele já tem a sua Constituição, eu tenho ali um ato jurídico perfeito, de modo que, se eu quiser vir a alterar essa questão, o que eu tenho que fazer? Uma reforma, uma alteração, e para isso eu preciso de quê? De um órgão coletivo, que é a Assembleia Geral. Então, por exemplo, eu vou abusar da paciência do Lucas e vou pedir para ele ler, por favor, o artigo 142, o inciso 2. Eleger e destruir os direitos da companhia e fixar-lhes as atribuições, observando o que a respeito dispuser o estatuto. Então veja, o artigo 142 ele vai falar para nós que a Assembleia tem competência para reformar o Estatuto Social, em primeiro lugar, eleger ou destituir a qualquer tempo os conselheiros fiscais, as pessoas que fiscalizam a atividade de gestão, que fiscalizam a atividade de gestão. Só que uma outra função está lá no artigo 59 da lei. Ele vai falar para nós o seguinte: a Assembleia, ainda, se você observar lá o artigo 59 da lei, você vai ver que uma das funções da Assembleia Geral é tomar contas, no sentido de quem as prestou. Então, o Lucas, ele é administrador de uma, vamos dizer, ele é o conselheiro presidente de uma sociedade anônima. Então, ele obrigatoriamente, ele tem que fazer o seguinte: o balanço patrimonial anual, e tem também que demonstrar por meio de relatórios fiscais, relatórios financeiros, a atividade financeira da empresa. Então ele, na condição de conselheiro, administrador ou financeiro, ele tem essa função. Então cabe à Assembleia, com base lá no artigo 59, tomar as contas desses administradores. Então a Assembleia vai poder fazer o seguinte: eu posso, por meio de reuniões, ver o que está sendo discutido em Assembleia, ver o que está sendo discutido na sociedade anônima, tomar contas, ou exigir, por exemplo, que se preste contas, no caso de o conselheiro, o administrador, não preste as contas no prazo previsto em lei. Ela também tem aqui uma função controladora. Então ela tem, além de uma função de prestação de contas, ela controla a emissão de títulos, emissão de valores mobiliários. Lembra na aula passada que nós estudamos sobre valores mobiliários? Então nós temos ali debêntures, partes beneficiárias. Lembra disso? Lembra, Lucas? Então a Assembleia Geral vai fazer o que? O controle efetivo também dessas situações de emissão desses valores mobiliários. E aí, se você observar dentro da lei, existem algumas inúmeras situações em que é de competência da Assembleia Geral fiscalizar. Por exemplo, fusão, transformação ou cisão. Para que uma sociedade anônima passe por esse processo, é necessária a autorização da Assembleia Geral. Então, no momento em que ocorre as transformações societárias, então também aqui, no caso de transformação societária,
caso aqui de transformação societária, a Assembleia Geral vai participar, que é no caso ali de fusão, cisão, transformação, ok? Mas para que se ocorra a Assembleia Geral, é necessário ter aqui aquilo que a gente chama de convocação. Por que convocação? Até mesmo, Lucas, porque nós temos dois tipos de Assembleia Geral. Nós temos a ordinária e a Assembleia Geral extraordinária. Então, para que se ocorra uma Assembleia Geral, é necessário então que, primeiro, tenha-se a convocação. Lê para mim, por favor, Lucas, o artigo 123 da Lei das SAs. Desde o caput? Desde o caput, pode ler. Compete ao Conselho de Administração, se houver, ou aos diretores, observado o disposto no Estatuto, convocar a Assembleia Geral. Parágrafo 1. A Assembleia Geral pode também ser convocada pelo Conselho Fiscal, nos casos previstos no número 5 do artigo 163, por qualquer acionista, quando os administradores retardarem por mais de 60 dias a convocação nos casos previstos em lei ou no Estatuto. Por acionistas que representem 5% no mínimo do capital social, quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias a pedido de convocação apresentado, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas. Por acionistas que representem 5% no mínimo do capital votante ou 5% no mínimo dos acionistas sem direito a voto, quando os administradores não atenderem no prazo de 8 dias a pedido de convocação de Assembleia para instalação de Conselho Fiscal. Perfeito, Lucas, obrigado. Então, se você observar aqui a leitura do artigo 123, você vai perceber que, em regra, a Assembleia ela é convocada pelo Conselho de Administração ou pelos diretores, mas existem algumas situações excepcionais, por exemplo, no caso do inciso 5 do artigo 163 da lei, que ele vai falar para nós que o Conselho Fiscal tem legitimidade para convocar a Assembleia Geral. Mas também o Lucas leu algumas situações que existem ou em virtude da relação jurídica ou em virtude das pessoas que constituíram relação jurídica com a companhia, a possibilidade de se convocar a Assembleia Geral. Nos casos em que ele leu, por exemplo, de credores retardatários, no caso, por exemplo, de acionistas que perceberam uma fumaça de violação das condutas dos administradores, ou, por exemplo, acionistas que representam 5% do valor do capital social da empresa, ou acionistas que estão enquadrados aí em alguma dessa situação. Agora preste atenção, pessoal. Como que ocorre a convocação dessa Assembleia? Existem aqui duas diferenças que você precisa entender e saber sobre a forma de se convocar uma Assembleia Geral. Primeiro, lembra lá no começo do conteúdo que eu disse para vocês que as sociedades anônimas, elas podem ser sociedades anônimas de capital aberto e capital fechado, que o que diferencia nessa questão é o seguinte: a de capital aberto tem o seu capital comercializado no mercado, na bolsa de valores, no mercado de balcão. Diferente, por exemplo, da sociedade anônima de capital fechado, que esta, Lucas, não tem o capital comercializado no mercado de valores. Eu disse isso para vocês. Então, quando se tratar aqui de sociedade anônima de capital fechado,
Para a sociedade anônima de capital aberto, a regra muda um pouco, ok? Então vamos lá. SA fechada, SA aberta. Lembre-se, quando eu estou falando aqui de sociedade anônima de capital fechado, eu estou falando aqui da sociedade anônima que não pode ter os seus títulos comercializados, até mesmo por força estatutária. No caso aqui da sociedade anônima de capital fechado, Lucas, a convocação para a assembleia vai se dar da seguinte forma: eu publico por 3 vezes um jornal de grande circulação. E essa publicação, ela tem que ter intervalos de 15 dias. Então eu publico 3 vezes com intervalos de 15 dias. Então, seria, meu Deus, meu céu, tá? 15 mais 15 mais 15. Até exaurir o prazo e não precisar mais de uma notificação. Agora, para a convocação da sociedade anônima, vai seguir a mesma regra. Só que eu posso acrescentar mais 15 dias caso ela não tenha quórum, ok? Posso acrescentar mais 15 dias caso ela não tenha quórum. Há uma corrente que defende que, no caso da sociedade fechada, por se tratar de uma sociedade fechada, isso daqui nem necessitaria. Bastava que eu publicasse pelo prazo por 3 vezes no jornal de grande circulação, que já daria validade. Mas no caso da SA de capital aberto, por quê? Porque eu tenho investidores, eu tenho, por exemplo, investidores anjo, eu tenho, por exemplo, companhias gestoras que fazem o fluxo de tráfego e querem participar ativamente das decisões da sociedade anônima. Então, por isso que tem que se respeitar, pelo menos, no mínimo aqui, o prazo de 3 vezes, ok? Mas, hoje costuma-se aplicar muito essa questão de que esse prazo se aplica para as duas, porque para dar validade efetiva para os credores. Porque às vezes pode ter o quê? Uma sociedade anônima de capital fechado que não tem o capital comercializado no mercado de valores, balcões, etc., mas que tem alguma relação negocial com credores, empréstimos até às vezes até com garantia real, né? E aí essa pessoa talvez ela pode ter ali uma decisão na Assembleia que pode prejudicá-la. Então nada mais justo do que se publicar essa decisão, ok? Compreendido esse aspecto, Lucas? Posso dialogar só com você hoje. Tá, pessoal. E aí, nós falávamos que a assembleia pode ser uma assembleia ordinária. Meu Deus, o meu pincel está bem ordinário. Então, ela pode ser uma assembleia ordinária, pode ser uma assembleia extraordinária. Qual que é a diferença, Marcos? A assembleia ordinária, ela já tem pautas específicas. Ela já tem pautas que precisam ser discutidas ali. Lê para mim, Lucas, o artigo 132 da lei, por gentileza.
Ótimo. Veja, basicamente, Lucas leu aqui que a Assembleia Geral Ordinária, primeiro, ela vai ocorrer nos 4 primeiros meses do exercício social. O que significa isso, professor? Nós fundamos uma sociedade anônima de capital aberto. Após 1 ano de atividade, eu vou ter que obrigatoriamente convocar uma Assembleia Geral Ordinária. Ou também, Lucas, para aqueles assuntos rotineiros. O que são assuntos rotineiros? Não sei, vai depender daquilo que tiver no Estatuto Social, vai depender daquela situação que estiver ali traçada judicialmente, administrativamente pelo Estatuto. Por exemplo, no Estatuto pode ficar fixado que nós vamos ter assembleias ordinárias a cada 2 meses. Ou, por exemplo, sempre quando houver balanço social, nós vamos ali fazer uma prestação de uma tomada por meio da Assembleia Geral. Então, eu posso criar ali rotinas administrativas para minha companhia, e dentro dessas rotinas eu posso criar ali datas para que aconteça, por exemplo, essa questão das reuniões periódicas. Agora, a Assembleia Extraordinária, ela tem uma razão de ser. Lê para mim, por favor, Lucas. Hoje eu vou abusar da sua paciência, cara. O artigo 135 da Lei 6.404. A Assembleia Geral Extraordinária que tiver por objeto a reforma do Estatuto somente se instalará em primeira convocação com a presença de acionistas que representem no mínimo 2/3 do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, mas poderá instalar-se em segunda convocação com qualquer número. Os atos relativos à reforma do Estatuto, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e publicação, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta pela companhia ou por seus acionistas a terceiros de boa-fé. Aplica-se aos atos de reforma do Estatuto ou disposto no artigo 97 e seus incisos 1, 2 e no artigo 98 e seu parágrafo 1. Parágrafo 1 e 2 no artigo 98 e seu parágrafo 1. Os documentos pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral Extraordinária deverão ser postos à disposição dos acionistas. Tá até aí, Lucas, não precisa ler mais não. Eu só queria que vocês entendessem que, primeiro, a Assembleia, ela é extraordinária porque ela vai votar assuntos incomuns. Ela vai votar assuntos incomuns. Ou você acha que, por exemplo, a Ford, de um dia para o outro, resolveu sair do Brasil e está tudo certo? Claro que não, né, gente? Essas decisões são pensadas. E se são pensadas, elas são tomadas com uma certa colegialidade, porque nessa colegialidade as decisões se fluem. Então, primeiro, os assuntos são incomuns. Vamos imaginar o seguinte: ventilou a possibilidade de uma incorporação. Eu vou transformar agora a Superfrango, vai incorporar na BRFS, né? Então vamos imaginar, pode acontecer? Pode, mas é um ato unilateral do administrador? Não. Ou um ato unilateral do Conselho de Administração? Não. Precisa passar por essa questão do crivo da Assembleia Geral. Mas é um ato ali que acontece de forma rotineira? Também não. Então ela não vai ter data específica para acontecer. O que vai acontecer, na verdade, é o seguinte: eu vou convocar essa Assembleia para discutir uma pauta que
ainda não tinha prazo específico para isso. Quando que eu posso convocar a Assembleia Extraordinária? A qualquer tempo, Lucas. Então eu posso convocar a Assembleia Extraordinária a qualquer tempo. Então a qualquer tempo eu posso invocar ou convocar a Assembleia Extraordinária, ok? Então, a Assembleia Extraordinária, sim. Vamos imaginar que tem uma fusão, uma incorporação, ou, por exemplo, até mesmo uma redução na empresa, eu posso perfeitamente discutir isso em Assembleia Extraordinária. Agora, para aqueles assuntos que já estão definidos em pauta, eu não preciso usar aqui a Assembleia Extraordinária, eu posso, por meio da Assembleia Ordinária mesmo, discutir essas questões, ok? Outro órgão que compreende aqui um dos órgãos da sociedade anônima é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração é um conselho deliberativo que está previsto lá no artigo 142, Lucas, está previsto lá no artigo 142. Olha o que diz o artigo 142. Consegue ler para a gente? Compete ao Conselho de Administração, é isso mesmo? Isso. Fixar a orientação geral dos negócios da companhia, eleger e destruir os direitos da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado que respeito e dispuser o estatuto. A gente leu isso aqui já. Sim. Pode continuar? Não. Foi bom o Lucas dizer isso. Você vai ver que alguns itens da competência da Assembleia Geral vão ser alguns itens também da competência do Conselho de Administração, que é justamente o inciso 2 do artigo 142. Eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes atribuições, observando a que respeito dispuser o estatuto. Então, nesse ponto aqui, compete tanto ao Conselho de Administração quanto à Assembleia Geral. Por isso que o Lucas ainda falou, nós lemos isso daqui. Por quê? Esse ponto é uma das competências em comum, tanto do Conselho de Administração quanto da Assembleia Geral. Mas o Conselho de Administração tem outras competências que dizem respeito a atos de gestão da sociedade anônima. Então, sempre aqui, quando eu estou falando de Conselho de Administração, eu estou falando ali de pessoas que vão decidir a vida da empresa. Então, o Conselho de Administração pode convocar a Assembleia Geral, pode manifestar sobre relatórios financeiros, autorizar alguma mudança estatutária, ele pode escolher e destituir auditores, porque é muito comum nas sociedades anônimas terem empresas de auditorias para fazer ali o controle do acervo da companhia, conjunto de bens, por exemplo, da atividade que tem dado lucro ou não. Então é muito comum fazer aí essa situação. Mas veja, tudo que for de competência ali do artigo 142 vai ser de competência do Conselho de Administração. Como que é feita a escolha desses conselheiros? Como que é feita a escolha desses conselheiros? Primeira coisa, Lucas, toda companhia tem que ter no mínimo 3 conselheiros. Então toda companhia tem que ter no mínimo de 3 conselheiros. Então tem um mínimo ali de 3 conselheiros. O mandato desses conselheiros não pode ser superior a 3 anos. Então eles são submetidos aqui ao mandato
mandato de 3 anos, podendo haver recondução, a depender do estatuto social. Mas tem que ter no mínimo 3 conselheiros, e esse conselho de administração, ele é eleito por voto. Então você que lembra daquelas ações que eu disse para você, que são as chamadas ações ordinárias, que contêm direito de votos? Então, por meio dessas ações, eu faço o quê? Exerço o meu direito de voto. Tá ok? Compreendeu? Luquinhas, você de casa, se tiver dúvida, vai dialogar comigo depois. E aí, o artigo 141 da lei, ele vai falar do processo de votação. 141 da lei, ele vai falar do processo de votação. Como que é feito esse processo de votação? Vota quem tem ações preferenciais, e dentre essas pessoas que têm ações preferenciais, eu vou ali exercer o meu direito de voto, e se as pessoas escolhidas atingirem 50% mais um dos votos, elas estão aptas a serem consideradas administradores, ok? Ele é um órgão facultativo, viu, Lucas? Esse órgão aqui, ele é facultativo. Ele só é obrigatório nas companhias abertas, nas sociedades de economia mista e na sociedade de capital autorizado, que são, em regras, instituições financeiras. Mas naquelas outras companhias que não são de capital aberto, por exemplo, se for uma companhia de capital fechado, ou se não for uma sociedade de economia mista, como por exemplo no caso da Petrobras e do Banco do Brasil, não dispensa aqui a existência do conselho de administração. Mas quando ele existir, ele vai ter que existir com pelo menos 3 membros do conselho de administração, correto? Alguma dúvida, Lucas? Certeza? Rapaz, tá com essa camisa de tigre aí, mas bonita, gostei. Esses dias eu tava com uma camisa floral, o pessoal falou: você está indo para onde? Para a praia? Eu falei: ai meu Deus, não pode nem usar uma camisa havaiana mais. E aí, de tanto o pessoal pegar no pé, eu dei ela para um outro amigo meu, porque um dia eu fui pro fórum com ela. Aí, tipo assim, meus amigos advogados, eles são foda demais. Gente, é sexta-feira, 4 horas da tarde, né? Vamos ser light. Vamos ser light. Pra que usar esse negócio de terno? O tribunal ainda obriga a gente a usar beca em sustentação oral. Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo. Mas enfim, né? Coisas que acontecem, né, Lucas? O outro órgão que também tem dentro da estrutura da sociedade anônima é a diretoria. A diretoria, diferente do conselho de administração, ele é um órgão obrigatório. Então aqui, se te perguntarem em prova de concurso ou na minha prova mesmo, também não deixa de ser um treino para OAB ou concurso. Você quer advogado, Lucas? Não. Você quer ser o quê? Policial? Militar? Não. Da Gloriosa? Mas bombeiro, isso. E precisava de bombeiro. Bombeiro é uma carreira legal. Tem que saber nadar, né? Demorando também, enxergar. Tem que saber nadar. Você é novo, cara. Consegue. Você vai longe. Você sabe que é até 31 anos, né? Sim. Mas muita gente tem entrado com mandato de segurança e tem elevado a idade. Mas aí você fica meio sendo juiz também. Se eu fosse juiz, eu concederia a ordem. Mas se você tiver guardado um dia mal também, você não tem muito o que fazer. Não, até que não. O problema, sabe o que é? É quando a pessoa já está bem velha mesmo, né? Tipo 45 anos aí, não dá, né? A carreira não comporta.
Mas o STF tem o entendimento que se ele consegue fazer o teste físico, a idade não importa, mas aqui em Goiás já está dividido o posicionamento. O senhor sabe alguma coisa sobre a questão do oficialato? O que tem? Não tem ainda a graduação em direito? Por exemplo, Tem possibilidade, tipo, sim, mas tem que ser policial de carreira. Aí tem um curso que chama SHOW, curso de habilitação de oficiais auxiliares. Isso. Aí você entrou como primeiro sargento, Exato. ou como surdo. Aí você entra e você vira oficial. Depois que ele terminar o show, se ele não tiver ainda terminado a graduação dele, ele vira um praça especial, né? E aí ele só forma depois que terminar o curso de direito dele. Eu não sei te dizer, mas eu acho que não, porque eu conheço o Melo não tem direito. Ele já é primeiro tenente. O Xavier também não tem direito e é capitão. Então eu acho que só que é mais difícil, né? Porque imagina. E esses que eu tô falando aqui para você, eles só estão lá agora porque eles entraram como terceiro sargento. Porque se eles tivessem entrado como soldado, estaria aqui no máximo como segundo sargento ou primeiro sargento. Né? Porque você sabe como é que é a progressão nessas carreiras, é difícil. E aí quem está na rua ainda arrisca levar um PA, né? Essas coisas todas assim, é meio nefasto. E aí, eu falei para vocês que o Conselho de Administração é um órgão obrigatório. Aliás, facultativo. Somente é obrigatório em 3 casos, lembra? Companhia abertas, nas companhias abertas, nas sociedades de economia mista e nas sociedades de capital autorizado. Diferente agora, a diretoria da sociedade anônima, ela é um órgão obrigatório. Ela é um órgão obrigatório. Lê, por favor, Lucas, o artigo 144. No silêncio do Estatuto e inexistindo a deliberação do Conselho de Administração, competirão qualquer diretor a representação da companhia e a prática dos atos necessários ao seu funcionamento regular. Ótimo. Qual que é a função do diretor? Representativo. Então, o diretor representa a companhia. Acho que estou ficando desleixo. A companhia. Então, essa função do diretor é de representatividade. Então, ele tem essa representação legal da empresa. Por exemplo, ele pode executar e deliberar sobre que as decisões foram tomadas pelo Conselho de Administração e também pela Assembleia Geral. E fazer, por exemplo, negociações, transações que envolvam os interesses da companhia. Mas como que é o critério de escolha? Veja, os diretores, da mesma forma que os conselheiros administrativos, eles são eleitos por mandato. Então veja, mandatos também não superiores a 3 anos e são eleitos por maioria. Maioria simples, ok? Mas em regra são eleitos e esses diretores, eles vão ser eleitos pelo prazo de 3 anos, podendo ser reconduzido ou não, a depender do estatuto. Outra questão importante, Lucas, é que eles não têm relação trabalhista. Não possuem vínculo trabalhista. Ok? Então eles não possuem vínculo trabalhista. Eles têm aqui uma relação contratual. Ok? Eles têm aqui uma relação contratual.
De modo que se eu tenho, por exemplo, uma discussão, vamos ter que discutir isso aí no juízo civil. Não cabe a nós discutir ali na espera do juízo do trabalho, ok? E o último, né? O último órgão que existe dentro da sociedade anônima, trata-se aqui da questão do Conselho Fiscal. O que é o Conselho Fiscal, pessoal? Ele é um órgão colegiado, composto também de no mínimo 3 pessoas. Então ele é composto de no mínimo 3 pessoas. Essas pessoas também são eleitas, só que aqui já tem um requisito que é interessante, porque, primeiro, ela tem que ser uma pessoa que reside no país, não pode ser uma pessoa que reside fora do país, e tem que ter diplomacia em curso universitário. Então ela tem que ter aqui um curso superior. Ela tem que ter aqui uma diplomacia em curso universitário. Por quê, pessoal? Porque a lei assim exige. E se você observar lá o artigo 161, olha o que o artigo 161 vai dizer. Que a existência do Conselho Fiscal é obrigatória. Então, a existência do Conselho Fiscal é obrigatória, mas o seu exercício, a sua atividade é facultativa. Então, a atividade é facultativa. Professor, como é que significa isso? Também não compreendo, de verdade. Porque se uma coisa é obrigada a existir, pressupõe-se a existência que ela tem que ser o quê? Obrigada à continuidade, né? Obrigado ou forçado exercício à atividade. O artigo 161 vai dizer para nós que é obrigatória a existência, mas facultativo o exercício da atividade. Não entendo, de verdade. Não faz sentido uma coisa existir e não funcionar mais. O artigo 161, lá no parágrafo 2º, vai me dizer isso. E qual que é a competência do Conselho Fiscal? Lucas, lê para nós, por favor, o artigo 163 do Código Civil. O Código Civil. Aliás, da Lei 6.404. E a Eliane me fez lembrar do Código Civil. Isso. Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar qualquer de seus membros os atos dos administradores e verificar o cumprimento de seus deveres legais e estatutários. Opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar no seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da Assembleia Geral. Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração a serem submetidos à Assembleia Geral relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamento de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão. Denunciar por qualquer de seus membros aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, a Assembleia Geral os erros, fraudes ou crimes que descobrirem e sugerir providências úteis à companhia. Convocar a Assembleia Geral ordinária se os órgãos da administração retardarem por mais de 1 mês essa convocação, e a extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves e urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerem necessárias. Até aí, Lucas, não precisa ler mais. Veja que a função do Conselho Fiscal
é uma função, ele tem um poder de polícia, inclusive de aplicar às vezes até alguma sanção, em conjunto com a Assembleia Geral. Mas a função aqui do Conselho é de dar ênfase aos atos fiscalizatórios. Então ele fiscaliza os membros do Conselho, fiscaliza, por exemplo, a atividade financeira da companhia, pode também convocar a Assembleia Extraordinária em caso de desídia do Conselho de Administração e por aí vai. Só que existem algumas situações que nos remetem à responsabilidade civil. Então, se você perguntar, Marcos, como que fica o regime de responsabilidade desses administradores, diretores e membros do Conselho Fiscal? Como é que fica? É isso que a gente vai ver aqui agora. Todos, dentro da participação societária, vão ter uma esfera de responsabilidade. Então, todos vão ter essa esfera de responsabilidade. Então, eu posso muito bem aqui falar nos deveres, da mesma forma que os administradores têm deveres, o dever está para a responsabilidade. Então, eu tenho deveres, mas esse dever me outorga uma responsabilidade. E qual que seria essa responsabilidade? Veja, quando eu falo de deveres dos administradores, eu tenho uma situação que me remete aqui ao artigo 145 da lei. Isso aqui eu estou dizendo em relação aos administradores. Por exemplo, os administradores, eles devem praticamente fazer uso de dois deveres: utilizar com cuidado e diligência os recursos da companhia. Então, obrigatoriamente os administradores têm que fazer uso dessa situação. Por exemplo, agir com retidão, com probidade, né? Que não aconteceu, por exemplo, com a usina de Passadina, né? Todo mundo viu que os administradores lá fizeram a administração para obter benefício próprio. E se o administrador deixa de cumprir essas determinações, ele incorre em algumas regras. E aí nós temos aqui alguns deveres positivos. Por exemplo, ele não pode usar a companhia em benefício próprio, omitir nos direitos da companhia, tentar obter vantagem no ato de gestão, ou, por exemplo, adquirir para revender com lucro determinado produto. Então, são situações mais absurdas que existem, né? E aí, quando acontece essa situação, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer uma atitude reflexa na responsabilidade. E qual que é a responsabilidade aqui? Se o Lucas, na condição de administrador, ele deixa de prestar os deveres de diligência, de informação ou de lealdade, ele pode incorrer em irresponsabilidade nesse caso. E aí como que acontece? Ele é responsável na pessoa dele mesmo, né, pessoalmente, pelos prejuízos que ele causa à companhia. Então ele é responsável pessoalmente pelos prejuízos. Agora, se um ato for praticado de forma dolosa, cabe a ação de reparação de danos contra esse administrador,
né? E esse administrador ou conselheiro, ele pode sofrer uma ação de indenização por se tratar, às vezes, de ato doloso. Lembra o que é um ato doloso, Lucas? Na responsabilidade civil? O dolo em si? Não, na responsabilidade civil. É uma conduta praticada de forma intencional. Isso. Mas assim, na verdade, no direito civil, o dolo para nós é um defeito do negócio jurídico, né? Mas seria aquela conduta praticada intencionalmente. É o que a gente chama de dano consciente, ok? O dano consciente, por exemplo, eu vejo ali seu carro, não gosto de você e vou lá e bato no seu carro intencionalmente. Isso aí é uma figura que a gente chama de dano consciente. E aí, pessoal, existe aí essa figura onde o administrador ou conselheiro pode ser responsabilizado e, inclusive, se for percebido que a Assembleia Geral ou qualquer outro documento for fraudado a fim de obtenção de lucro pessoal, esse critério, essa votação pode até ser anulada com uma ação anulatória que tem prazo prescricional de 2 anos, ok? E com isso, pessoal, eu termino esse conteúdo das sociedades anônimas. Nossa prova na semana que vem vai cair tudo sobre sociedade anônima e na próxima quinta você vai fazer minha prova. Lembre-se de estudar o material, lembre-se de estudar a letra de lei, que é muito importante, e no mais minha prova vai ser bem tranquila, viu? Agradeço a atenção de vocês, principalmente do Lucas, que esteve aqui comigo, me ajudando também na dinâmica da aula, e desejo a todos vocês uma excelente prova e até... Aliás, nós temos aula amanhã, né? Nós temos aula amanhã de Processo Civil 2 e até semana, e assim a gente finaliza a semana, ok? Gente, boa noite, obrigado pela atenção de vocês.